Vamos falar de destruição de estátuas. Devemos destruí-las? Mundo afora estão sendo derrubadas estátuas de escravagistas, de pessoas que fizeram mal. O rei da Bélgica, Leopoldo II, que no século XIX, começo do século XX, foi uma espécie de Hitler, responsável pela morte talvez de 10 milhões de congoleses, pela amputação das mãos dos congoleses que não cumpriam as cotas de fornecimento de borracha, e tudo isso, as estátuas dele na Bélgica estão em risco e deverão ser derrubadas. E há uma discussão sobre esse assunto que é forte. Uns respondem sim, devemos derrubar todas as estátuas de pessoas que têm um histórico ruim, outros que dizem não, de forma alguma, nenhuma estátua. É claro que não dá para dizer que nenhuma estátua é derrubada. Na Alemanha não há estátuas de Hitler, houve muitas. Na Rússia, então União Soviética, as estátuas de Stalin foram derrubadas logo que ele foi denunciado, que seus crimes foram denunciados por Khrushchev, faz o quê? Faz mais de 60 anos. Então, quais são os critérios para isso? Em primeiro lugar, não é verdade que nós devemos preservar a história tal e qual, porque a história ela é feita o tempo todo. A história não está no passado, a história está no presente. A própria importância dada no estado de São Paulo aos bandeirantes, importância muito maior do que no resto do Brasil, é uma importância dada sobretudo no século XX. Eles são personagens em boa parte da historiografia do século XX. Então, não dá para a gente pensar, bom, tudo isso é um passado intangível, ou mesmo dizer, na época eles foram respeitados assim ou assado. Muita gente não sabe, os bandeirantes falavam mais tupi do que português. Muitos deles eram canibais, conta Ronaldo Weinfels no seu livro O Trópico do Pecado. Então, o que nós devemos fazer em relação às estátuas? Nós devemos pensar, antes de mais nada, em como contextualiza. Se você tem uma estátua de alguém que é um criminoso, radical, não tem por que homenageá-lo. Você pode retirá-la, talvez seja o caso de fazer espaços especiais. Museus, dizem uns, outros dizem, mas um museu não é para ser um cemitério, não é para a gente deportar para o museu tudo que ficou ruim, etc., porque essa ideia é justamente aquela que os museólogos querem romper. Os museólogos querem um museu cheio de vida. Os museus de ciência, por isso, são tão fortes hoje. São museus interativos. Então, se vamos fazer um museu histórico, então esse museu histórico tem que ser interativo. Então, seja num museu, seja na praça pública, a estátua de alguém que agiu mal deve ter o contexto todo disto. E talvez o bom exemplo disso seja o que aconteceu com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é, dos pais fundadores da República Norte-Americana, o mais democrático, provavelmente. Mais do que Washington, mais do que John Adams, que também foram presidentes. É o responsável por colocar a procura da felicidade na Declaração de Independência como uma das metas dos americanos, mas era senhor de centenas de escravos e, mais do que isso, teve relações sexuais durante muitos anos, depois da morte da mulher, pelo menos, com uma de suas escravas, Sarah, com a qual teve filhos também que ele manteve escravos. Isso não é nada bonito, não é uma história bonita. Então, o que tem acontecido? Na casa dele, na propriedade dele, Monticello, que hoje é um museu, abriu-se uma sala para contar a história dele com Sarah, a história dos filhos. Isso não é ocultado, não é escondido, não podemos esconder. Temos que colocar isso. Então, qualquer que seja o caminho que a gente tome na questão dos memoriais, das estátuas, vamos deixar claro o seguinte: quando você tem um nível de patifaria, de crime muito grande, tira. Rei Leopoldo II, tira. Não tem um assassino, é um Hitler. Hitler você não deixa. Stalin você não deixa. Agora, outras estátuas você pode colocar em um lugar que contextualize. Vai ser numa praça pública? Então homenageie também as vítimas dessas pessoas. Vai ser no museu? Então você terá mais espaço para o contexto. E há um exemplo disso interessante, que é o Museu de Evita Peron, que não foi absolutamente uma canalha, uma criminosa, nada disso, mas o museu dela em Buenos Aires tem uma coisa muito bacana. Ele, de um lado, tem todo o elogio, tem uma espécie assim de parede, em que de um lado, verticalmente, você tem todos os elogios a ela, de outro lado as críticas. É interessante, é uma ideia. Por que não fazemos isso com essas pessoas que foram muito piores, que fizeram coisas tão ruins? É apenas para começar o debate que eu estou gravando isso. Um bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vejam. Tudo de bom para vocês.